Tá lá dentro, né? Já está lá dentro. Como é que você Paulo, não vai assinar? Exatamente. Exatamente. Como tudo lá acontece dessa forma. Livre, espontânea pressão. Né? Ou você faz, ou você está fora. Ah, é preço. Preço, você compra por 5, tem que vender por 3. Maravilhoso isso. Mercadoria joga no jornal, aí o cliente está tudo doido por causa da mercadoria, no preço, né, preço assim que não existe, né, vamos dizer. E a mercadoria não tem. Simplesmente não vem no caminhão. Você pede e não vem. eu acredito que o dia tem a data de início e já tem a data que você vai fechar. Isso é uma conta que eles têm. Eles sabem a hora que você vai começar a trabalhar, você vai assinar. Ele tem a data, vai expirar, o problema vai aparecer a qualquer hora. Então, isso é batata. Eu fico vendo as lojas que existem, depois de um tempo eu vou lá, não tem mais. Então, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, quando as pessoas ligam, a gente conta toda essa história. Mas aquela empolgação, que brasileiro hoje que não queria ser dono de um mercado, tá? Ou dono de qualquer coisa, abrir um negócio. Todo mundo quer. E aí você cai naquele conto e acaba acontecendo isso. Essa história da mercadoria não chegar também, por a gente se tratar de uma cidade de pequeno porte, é uma cidade onde todo mundo se conhece. Aí lançava uma promoção, por exemplo, leite da marca Dia, é esse preço. E às vezes a gente ia abrir o mercado, tava aquela fila, e o leite não tinha chegado, porque, como que era o termo em espanhol mesmo? Incidência, tinha dado incidência. Não chegava de jeito nenhum. A gente passava vergonha perante os consumidores dentro do mercado, na rua os consumidores achavam a gente, pô, eu vou lá no seu mercado, Qual é não o tem nome? nada. Qual é o teu nome? Desculpa lá, para tratar pelo nome. Juan. Rua. Oh, Rua, sorte a tua não ter chegado, porque a grande maioria das vezes há uma grande promoção a 50 reais e estás a pagar 60 a vender a 50. Portanto, ainda bem e devia falhar mais vezes. Pá, tens que ver assim. Pior ainda é a população querer comprar e você é obrigado a dar uma outra marca melhor. E se você não der, chama a polícia ou 90. Isso A é gente, normal. e a outra marca tinha que fazer o mesmo preço. Porque a gente não podia vender no preço, a gente tinha que explicar, a gente tinha que contornar uma situação. E por se tratar ainda de cidade onde todo mundo se conhecia, a gente sofria isso não só dentro do mercado, como fora do mercado. Fora do mercado a gente era cobrado, pô, eu vou lá no seu mercado e não tem nada, isso é uma enganação, vocês estão enganando a gente, não, mas não é a gente realmente fez o pedido. Aí a gente explicava que como todas as lojas fizeram, aí acabou que não chegou. Aí eles, tudo bem, semana que vem é a mesma coisa. E na outra, de novo. A gente passava como mentiroso perante a cidade, perante todo mundo. É isso mesmo que acontece, que acontecia. Enfim, no final das contas, eles me chamaram para uma reunião, né, porque as vendas não estavam a contento, enfim, não estavam mesmo, só havia prejuízo. Então, eles disseram que eu queria fazer. O que eu queria fazer? Você quer continuar com o negócio ou não? Mas como que eu vou continuar? Qual é o suporte? Qual é o apoio que vocês vão me dar? O dia não vai pôr dinheiro no seu negócio. O negócio é seu. Então, o que eu faço? Né? Aí, de bonzinhos, eles falaram, bom, nós podemos comprar seus equipamentos e seu resto de estoque. Depreciaram o meu estoque em 20%, meu estoque, que eu havia comprado deles. Né? Em 20% depreciaram. Meus equipamentos de açougue e padaria pagaram uma bagatela, né, que eles botaram o preço e eu tive que engolir. Tudo por quê? Aí eu tive que assumir todo os trabalhistas, né, todo os funcionários, pagar todos, né, com fechamento, assim eu fiz. Sobrou nada. E com eles também, né, tive que zerar tudo, né. Então, quer dizer, o banco ficou em aberto, infelizmente. Esse não teve como. E então sobrou o quê? Sobrou quase nada. Enfim, hoje estou desempregada, né? Sem ter onde cair dura, vamos dizer. É isso. Esse é o resultado que o dia nos deixa. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente ouviu falar aqui que a Rede Dia pode ser vendida, né? Se vender e pagar a gente, deixa vender. Mas essa é a pergunta. Qual o risco será que a gente corre
deles correr da responsabilidade de ficarmos a ver navios. Eu não, na realidade, em sendo vendida, existe a questão da sucessão, né? Então, sendo vendido o dia, o próximo vai assumir, evidentemente, todos o ônus e o bônus. Na realidade, o poder ele é solidário. Ele é dono do bônus, mas ele também concorre com o ônus, né? Então, isso eu não vejo esse o problema. O maior problema não é esse, o problema é querer pagar. É uma coisa interessante, né? A história se repete. Todo algoz precisa de uma vítima. E é interessante essa situação, né? E toda vítima tem um algoz. Isso é clássico. Vejam essa maneira como é colocada. Vejam que, na realidade, quando essa senhora que aqui falou, na realidade ela comprava mercadorias do dia. Então, na realidade, o que o dia fazia? O dia vendia para ela, para que ela vendesse a um terceiro, e ainda dizia para ela o seguinte: olha, a mercadoria que você comprou a 3, eu quero que você agora venda a 2,80, mas ele não deixava de cobrar o royalty seu. Isso é terceirizar a responsabilidade. Então, veja, olha que coisa legal. Eu tenho uma empresa, um CD de distribuição, em que eu mando, eu já tenho os meus clientes. Eu não preciso mais vender no varejo. Eu já tenho os meus clientes no atacado. Eu tenho 200 lojas, 300 lojas franqueadas, que eu efetivamente tenho ali Ao meu mando. Né? Ao meu mando. Você vai ter que comprar. Porque salvo engano, a não ser que exista alguma situação diferente, mas, pelo que eu saiba, você nunca chegou e disse a pessoa que comprava lá na loja: escuta, você vai ter que levar hoje leite. Algum de vocês já fizeram isso? Não, ainda não. Mas o dia colocava lá o automático e dizia: olha, escuta, você vai ter que engolir esse negócio aqui. Você vai ter que levar. Então isso ele vendia para você. O automático era o refúgio das lojas próprias. Exatamente. Olha só, eu vendo para você e ainda cobro mais um pouco pelo que você vendeu. Você também vai ter que me devolver um pouco. Que eu vou chamar esse negócio de... Bom, para não chamar esse negócio de abismo financeiro, eu vou chamar isso de royalties. Aliás, é uma palavra de natureza inglesa, né, do vernáculo inglês, que fica mais bonito, né? Olha, eles cobram royalties, como alguns chamam o WhatsApp de zap, né? Então fica mais bonito. E sem contar também, doutor, que acho que todos nós sofremos com isso aqui. Hoje, quando você recebe uma mercadoria no seu estabelecimento, a primeira coisa a conferir é o arquivo XML. O arquivo XML nada mais, nada menos que é uma demanda de preço, onde você baixa o arquivo XML, no caso de uma loja particular, você vai só informar os preços que estão recebendo para o seu computador, mas o preço final é você que faz. Dentro do dia, você recebia o caminhão hoje e o XML só chegava 10, 15 dias depois. Ou seja, como que aquele preço era baixado no sistema automaticamente, quando você baixava o XML naquela época, numa época totalmente equivocada, que não poderia ser, o preço, você não tinha como controlar o preço de venda, aqueles preços eram todos bagunçados. Então, você também comprava realmente essa compra por 3 e vende por 2, por 1,50, porque o XML demanda o preço. Você não pode mexer no preço de venda. Só que o XML não chegava junto com o caminhão. Você não tinha como atualizar nem o seu estoque, muito menos o seu preço. Então, os preços realmente eram todo bagunçado. Quando o doutor falou ali sobre uma pessoa que tentou o suicídio e não conseguiu, infelizmente foi minha esposa. Eu não quis comentar, até para não expor. Eu sei, mas eu me sinto na obrigação de falar. Como também eu gostaria de falar muito que uma das pessoas foi o Beto, né? O Alberto. De que loja o amigo Peraí, calma, não sobre suicídio, calma. Você não chegou a tanto, né? Eu estou querendo dizer que o Alberto, ele veio de uma época do dia... Desculpem, gente. Ele veio de uma época em que ele era família.
Aí depois ele passou a ser franqueado. O dia era assim, eu troquei agora, eu vou mudar de sala. Mas, por favor, não era de suicídio, não, tá? Por favor. Então, O amigo assim, é de São Paulo mesmo? de São Paulo, aqui do Grajaú. E, infelizmente, aconteceu isso. E hoje ela trata de uma trombose cerebral e uma safena por conta dos remédios que estão tomando, os psicotrópicos que tomam, a acomodação também, né? Isso ajuda, tudo isso ajuda. Nós tivemos e temos sérios problemas. Então, a história que ela contou, a gente é a mesma coisa de você fazer um filme e depois você ficar assistindo ele. Não tem o que tirar, né? Então, a gente não sabe ainda como que não foram tomadas medidas mais severas contra essa franquia, e até mesmo por causa dos novos franqueados, que são os futuros falidos que estão aí para aparecer. Verdade. E ainda bem que o Jamil está presidindo o sindicato ainda, porque... O Dimas e o Jocely, na verdade, trabalharam comigo, doutor. E chegou uma época na loja que o Dimas e a minha mulher tomavam conta do dinheiro. E eu comecei a desconfiar do Dimas, do Jocely e até da minha mulher. Comecei a desconfiar, porque sumiu o dinheiro. E ele me perguntava, eu perguntava para ele, a gente chegamos até a trocar, né, ferva, né, brigar. Foi aí que acabou mesmo o negócio. Mas ainda bem que acabou daquele jeito. Eles foram, montaram outra loja, mas tem caso que poderia ter dado uma desgraça, né? Então é isso, infelizmente. Eu espero que a gente se reencontre algum dia para comemorar a nossa vitória. Beleza. Eu gostava de reforçar esta ideia, porque em Portugal o pedido era feito naquele que eles chamam a master. Portanto, imagina que temos 3 caixas e há a chamada master. Quando abrimos a loja, ligamos a master e depois ligamos as 2 seguintes. No final do dia vamos fechando ao contrário. E o pedido inicialmente era feito nessa master através de umas listagens que nos davam. E nunca soubemos o preço de compra nem o preço de venda. Pior do que isso foi quando montaram um sistema informático para fazermos, chamado APT, que fazemos o pedido através desse sistema informático. E o pior é que eu, imagino, estou a comprar água e vejo que a água custa €1 ou R$1, e se por acaso eu tiver em atenção quando for a entrega, a grande parte de muitos produtos eu estou a vender a 90, a 0,90. E estou a pagar um preço e a outro. Mas falaram dos pedidos automáticos. Nós em Portugal temos sempre pedidos automáticos. Eu tínhamos sempre, porque eu não estou neste momento na rede dia. E havia sempre, todos os pedidos vinha qualquer coisa, que é o que sobeja no armazém, como disse o Regis, penso eu que será assim. E depois temos aquilo que nós chamamos as épocas, automáticos para o Natal, automáticos para o Só escolar. cortar você, Paulo, um pouquinho. Você falou dos produtos, o Ministério Público, quando a gente esteve lá, é proibido produtos automáticos. Claro, Na evidentemente. franquia não existe isso. Isso o Dia sabe e foi comentado lá e eles concordaram em parar com isso. Mas Produtos automáticos. eles não cumprem a lei em nada, que eu costumo dizer que eles não cumprem a lei em nada. Mas os automáticos vêm por épocas. Uma das coisas que nós argumentamos lá é que uma promoção, imaginemos que seja para entrar daqui a meio ano, já está decidida hoje pelo grupo, porque o grupo não acredita que decida tudo em cima do joelho. Portanto, eles sabem o preço a que vai sair na promoção. Só que mandam 2 meses antes, por exemplo, os produtos de Natal, ou 3. E acho que está bem, que é para começarmos a vender, a entusiasmar os clientes e tal. Mas quando mandam, nós durante anos pagamos, imagina, este brinquedo a €10, a R$10. Quem vendia antes de entrar na promoção, ganhava aquela margenzinha curta deles. Quem não vendia e só punha no início da promoção, imagina, a promoção comprou a 10, ganhou 10%, portanto pagou 9, mas o produto ia para a promoção a 5 e o cliente levava a 5. Quando devolvíamos o produto, passado o Natal, por exemplo, era-nos creditado a 5 e não nos era creditado ao preço de custo. Durante anos, e isto leva as pessoas à falência. É mais uma que leva as pessoas à falência, nestes produtos automáticos. E ninguém confere. Nas próprias devoluções, a grande maioria de vocês, se for como em Portugal, eu falei com muitos colegas meus e diziam, nós conferimos as devoluções. Mas ninguém confere as devoluções. Ou seja,
As pessoas dizem que conferem as devoluções porque a devolução tem uma guia e tem um número. E depois na folha inicial, que nós chamávamos lá a folha de reparto, vem lá mencionado esse número. E a maioria das pessoas o que confere é: eu fiz a devolução 100 e está aqui, devolução número 100. Mas a devolução 100 continha 10 itens e X quantidades. E ninguém ia a esse pormenor, ou pouca gente ia. Quando iam, ou eu chamava a atenção, ou descobriam, chegavam à conclusão que muitas eram feitas mal. Mal. Portanto, só te devolviam, sei lá, 2 quando tu mandaste 4. Isto tudo junto provoca... Pronto, e o sistema não é viável, tu não consegues saber de estoques. A lei obriga em Portugal a saber os estoques em 2 e 3 dias. Ninguém consegue saber estoques. Aqui, se calhar, se obrigar, também ninguém sabe. Portanto, joga tudo assim na pressão. É tudo muito, muito pressionado. Quando a gente estava quase falindo já, né? Nós fechamos o mercado em novembro, finalzinho de novembro. Eu fiz esse curso na época, acho que em 2012, né? Finalzinho de 2012, já em mês de outubro, mais ou menos, recebi um e-mail e resolvi que era sobre o SPED fiscal. E o palestrante lá do curso, era dois rapazes, não lembro o nome agora. Nós fomos avisados que todo produto que tivesse, por exemplo, 0 é a quantidade mínima, vamos dizer assim. Tudo que tivesse menos 1, menos 2, menos 10, menos 100, aquele menos que tivesse no estoque, colocado lá no estoque, automaticamente ele mexeria no preço de custo e automaticamente no preço de venda do produto. E aí nós questionamos eles, falamos: mas espera aí, nós que viemos aqui nesse curso, você está falando isso. Nós nunca tivemos um informe, nunca tivemos nada, e agora vocês vêm falar isso? Como é que funciona isso? O cara falou: ó, tudo que tiver negativo, menos 1, vai mexer no seu... Então, o inventário do estoque precisa estar sempre certo. Mas meu amigo, ele não pode deixar você saber de muita coisa. Então, mas aí nós questionamos que havia uma outra pessoa que era um dos responsáveis pelo programa CIS. E nós até brincamos com ele, falando: a gente está doido que ele chegue mesmo, que nós vamos jogar ele daqui da janela, o 8º, 10º andar a gente estava. E nós ficamos a semana toda esperando esse senhor chegar e ele não veio, porque ficou todo mundo muito revoltado. Porque o rapaz nos garantiu, ele falou: tudo que tiver menos 1, vocês vão estar tomando prejuízo. Ou seja, nem no curso de franquia, nem em qualquer tipo de reunião. Não existe franquia. Nem o gerente, nenhum tipo de gerente era orientado para dizer isso para a gente, e ninguém nunca tomou cuidado disso. Simplesmente a CIS acabou aquele curso, e quem foi lá ficou sabendo, e quem não foi... A CIS só entrou lá no dia porque o Hélio da Pointer começou a abrir as margens de lucro para todo mundo viu que estava perdendo dinheiro. Que foi o que o Aí Hélio um dia falou para tirou nós o na Hélio época. e colocaram a CIS. Exato. Mas assim, tudo que está menos 1, por exemplo, menos 1 já era. O seu preço, não interessa se você comprou dentro ou fora da promoção, que foi explicado para nós na época. E não interessa o que você comprou, que promoção que você comprou. Automaticamente, aquele menos 1 já implicaria no preço de custo e de venda do produto. Mas nunca foi informado também. Esse sistema CIS deve ter alguma coisa assim de combinado ali, eu não sei o quê, porque é tudo muito lindo. Ai, olha, agora eu vai em ser off, CIS. depois eu mostro, eu falo para vocês como é que funciona, tá? Ah, tá. É assim, tudo muito lindo. Você vai poder fazer pedido pelo sistema, você vai ter... Ele vai te dar sugestão de pedido para você te dava comprar. margem? Vai te dar margem, vai te dar tudo
pode dar margem. Se der margem, você não entra no negócio. Não, ele vai te dar tudo o que você precisa para gerir o negócio. Relatórios e mais relatórios, ele é maravilhoso. Você só tem que ter um coletor de dados, você pode coletar o que a sua loja precisa, descarrega no sistema, você vai fazer inventário, aquela coisa, tudo lindo. Quando você vai colocar para funcionar, nada funciona, simplesmente. O suporte é horrível. Pode falar, Dima. Pode falar, Dima. Uma vez eu liguei para o suporte, me deram um telefone celular, que não é nem de São Paulo, né? E eu liguei para o cara, ele estava numa balada. Ô, velho, eu tô com sistema, eu tô aqui, tô com um problema de preço aqui, o som comendo solto lá no fundo. Ó, agora não vai dar para falar com você, daqui a pouco eu ligo para você. Ele estava na balada. Não pôde falar comigo, estava na balada, então era o suporte da CIS. Era a ferramenta que eles tanto falavam, acredito eu, e que, por exemplo, assim, a CIS foi moldada para trabalhar, porque o Hélio, que era o cara aqui na New Pointer, que começou a ter o problema com a Rede Dia na época, e porque ele passava realmente o problema. Eu conversei um pouco com o Hélio, né? Dimas, e ele abriu para mim, ele fez igual o Rez. Ele chegou uma hora e falou, cara, eu não aguento mais enganar as mas ele pessoas. falou para mim também, Pra uma mim, vez que eu fui lá, ele falou, meu, eu não, abri, não na vou verdade, trabalhar as dessa margens forma. porque eu não aguentava mais ver a loja fechando. E as pessoas me perguntavam, ele falava, as pessoas me perguntavam, mas e aí, a margem da loja? Quando ele abriu mesmo as margens, lógico, todo mundo correu. O Hélio não entrou no jogo. Não, ele não aceitou a mordaça. Foi por ele isso não, que o Hélio tiraram não quis. ele da jogada. Exato, tiraram Deixar ele bem da claro jogada. que o Hélio não aceitou esse tipo de coisa. Ele não aceitou. Então, acho que o único sistema que aceitou foi, infelizmente, essa empresa aí, que nem suporte não tinha. Tá. Falar, Ferreira? Vamos falar? Ferreira veio de... Qual que é a loja sua, Ferreira? 9161, Aonde que é a loja? na Vila Rica. Mas você veio família, né? Eu vim do Projeto Família, eu já estava há 10 anos já. Você veio do Projeto Família e você continua Projeto sendo Família, ainda fiquei do funcionário, Projeto né? Família há 5 anos, depois passou para desde a franquia, que eles falam que é franquia que não existe, né? Que se eu tiver errado, vocês me corrigem. Para mim, franquia, quando você comprar uma franquia, passado um tempo, você pode vender essa franquia. No caso deles, eles não deixam vender. Você pode levantar o ponto, como lá eu peguei o ponto lá, vendendo 211 mil reais quando eu peguei. Eu cheguei a 1.300.000, vendei 1.300.000. Aí, quando você fala em vender, você fala, não é sua, você não tem um ponto. Nós compramos a sua mercadoria a 20% e você sai. Então, para mim, eu me corrija se eu estiver errado, para mim isso não é a franquia. Porque acho que quando você compra, tem o direito de passar a franquia para outro. Porque assim é fácil, você investir 300 mil, 400 mil reais, igual eu coloquei lá padaria, coloquei açougue, você não pode vender o que você tem lá dentro, não é padaria, não é açougue, entendeu? Você não pode vender. Você tem que sair pela porta da frente e só vender a mercadoria para eles por 20% abaixo do preço que você pagou. Então, nesse tempo, você fez a pergunta, se eles levaram a senhora ali em teu banco para abrir conta. Eles não levam, mas indica na fala o banco que você tem que abrir, no Bradesco. Você fala, você tem que abrir no Bradesco, indica o banco. Então, quando você chega no banco para abrir a conta, já está tudo bonitinho, pronto lá para dizer só você, só assinar. Que o dia já agilizou tudo para você. Então, no tempo, eu fiz um empréstimo lá de 400 e poucos mil reais para pagar o dia. E deixei uma casa empenhorada, que está até hoje empenhorada com eles, que eu saí do projeto, fui desligado, agora tem uns 2 meses. Mas por eles, eu já saí tem 10 meses, até hoje não devolveu a casa para mim. Até hoje está empenhorada essa casa lá, já tentei negociar com eles para devolver a casa, eles não dão retorno nenhum, até hoje. Então, fiquei com a dívida no banco de 400 e poucos mil reais, já paguei o dobro disso aí, mas você sabe que o dinheiro que você pega no banco, aí chega uma hora você tem que renegociar de novo, não está conseguindo pagar, e estou nessa situação, com o nome sujo no banco e com minha casa penhorada que eles não devolvem a casa, e eu vou sair do projeto. É isso aí. Quem mais quer falar? Cadê o Beto, hein? Fala, meu. Ele deu acho que ele... Pode falar. Boa noite. Boa noite a todos. Eu só queria fazer uma colocação, né? Nós também somos franqueados, ex-franqueados, né? A gente veio de Arthur Nogueira, tô aqui eu, meu pai, minha mãe. Tem a minha irmã também que não pôde vir.
do mesma forma que ele, nós viemos do projeto Família, né? A gente já está há mais de 7 anos estávamos há mais de 7 anos na empresa, né? Então a gente também passou por várias experiências que todos aqui, inclusive a gente conhece bastante pessoas, né? Treinaram com a gente. De fato, houve uma ação pública há alguns anos atrás, liderada por algumas famílias do projeto Família, né? E que realmente o Dia foi obrigado a tomar a atitude de mudar o projeto, vamos dizer assim, cancelar o projeto Família, né? E maquiar, porque na verdade, tanto eu quanto outras famílias que, por estar no interior do estado e não ter tanto acesso à capital, nós não fomos orientados nem avisados sobre nada disso. Pelo contrário, a nossa parte, nós recebíamos informações do dia. Então, o que o dia passava de informação para a gente, né? Olha, está tendo uma ação aí no ministério, eles vão acabar com o projeto, vocês vão para a rua, né? Naquela época, todos aqui dependíamos daquele trabalho, né? Recebíamos pelo trabalho que a gente desempenhava, dávamos o sangue, inclusive muitos aqui relatam, as lojas cresceram, as vendas, né? Nós realmente fazíamos o trabalho que foi treinado, proposto, com muita qualidade, inclusive. Mas o que ocorria é que a informação que chegava, que olha, querem acabar com Quando que essa... você saiu, você falou? Quando que você saiu? Eu saí esse ano. Saiu esse ano? Eu saí esse ano. Estamos desde 2007, né? Agora em março. Com certeza. Então, o que acontece? Naquela época, a gente foi informado... Você já entrou com alguma ação contra o Dia? Já. Já? Já. Recente agora, mas já. Ok. E o que acontece? Naquela época, a gente foi informado que o projeto ia acabar e a gente ia para a rua. Quer dizer, como uma família inteira vai para a rua, e hoje aqui, sentado aqui hoje, eu descubro que houve uma ação, pessoas foram indenizadas, né? Você não está nem sabendo? Eu não estava sabendo. As Sim, pessoas... sim. As pessoas foram indenizadas, inclusive de uma única, usando uma palavra mais direta, de uma única leva, nós fizemos, Ana Paula, quantas, salvo engano, só de um acordo nós fizemos 30 e poucas famílias, e 30 e poucas pessoas. E por que isso? Porque na realidade eles sabiam que aquilo estava com problema. Eu estou falando de família, não estou falando de funcionários de família. Ontem mesmo, desculpe atrapalhar a sua fala, mas ontem mesmo nós estávamos em Ituverava, e nesse caso nós fizemos questão de ir, porque na realidade são 900 quilômetros quase, ida e volta. Eu quero agradecer, desculpe, ao nosso jurídico que está aqui conosco, uma parte do jurídico que está conosco, mas nós fomos lá fazer essa ação. E assim, o modus operandi é o mesmo, inclusive nesse caso. Olha, eu vou montar, eu vou tirar, senão você vai ficar desempregado, você vai ter que ficar desempregado. E qual é a família que vai ficar desempregada, né? Então é uma situação complicada, ninguém pode. Desculpe. Não, exatamente, o que eu queria colocar é isso. Na época, eu não estou falando pela minha família, eu conheço pelo menos 10, né, nessa situação. E na época não foi nos dado opção, fala, olha, vocês vão sair, eu vou te indenizar, você participou de um projeto que não está de acordo com a legislação e você vai seguir sua vida. Não, ou você sai, ou você se torna um franqueado, entendeu? Obviamente, na nossa situação, o que eu vou escolher? Olha, eu vou para a rua ou eu continuo trabalhando e tentando sobreviver, não é? Não foi nos dado essa opção de, olha, você quer continuar, eu vou te indenizar, você quiser usar o seu dinheiro ou usar a sua indenização para, de repente, virar um franqueado, né? Trabalhar do jeito correto.
essa orientação não nos foi passada. O que foi passado para a gente é o seguinte, ó, ou vocês vão para a rua, ou você vai se tornar franqueado. Se você vai se tornar franqueado, você vai aqui assinar esse contrato de franquia. E o que acontece? Ele expôs uma situação que é, no mínimo, curiosa, no meu entendimento, né? Como é que você, pessoa física, ou até mesmo a sua empresa, você vai até o banco pedir dinheiro para o banco e o banco te dá dinheiro? O banco te empresta dinheiro sem garantia? Alguém já conseguiu até o banco pegar dinheiro emprestado sem garantia? Entendeu? Agora, é muito curioso, porque a gente foi até o banco pegar R$500 mil emprestado sem garantia. Qual que era a garantia? O Dia era o fiador do empréstimo. Mas olha que engraçado, esse dinheiro, ele entrou na minha conta? De fato, ele entrou na minha conta por 3 minutos e meio. Ele automaticamente foi transferido para a conta do Dia. Então, deixa eu entender a situação. Você vai até o banco, eu vou até o banco, empresto um dinheiro, teoricamente para mim, para minha empresa. Esse dinheiro é automaticamente transferido para uma outra empresa, que é fiadora, ela se torna fiadora dela mesma. Como? Eu acho até no mínimo ilegal isso. Eu não sei se é correto, mas você pega um dinheiro sem garantia, que, se eu não me engano, por lei no Brasil é proibido você emprestar dinheiro sem garantia. E essa empresa... Mas você tinha um garantidor, né? Qual era a garantia? Você tinha um garantidor. Mas o dinheiro vai para a pessoa que te garante o negócio? Eu não Então, entendo. você tinha um garantidor. Você tinha o Dia. O Dia era a sua garantia. Olha, até combinou. De fato, Não, de Quer fato... dizer que se você não pagar, o Dia vai pagar? Não, né? De fato, essa Seria o dívida... certo, né? Não, de fato, essa dívida, com o banco, ele pagou. O que eu acho curioso é porque é um esquema de você recuperar dinheiro das instituições financeiras, no mínimo curioso. No mínimo curioso. Você contrata uma empresa para emprestar dinheiro para você, né, com risco que, se caso der problema, eu vou lá e pago. Mas, de qualquer forma, o que acontece aí? Como que você se torna um franqueado sem dinheiro para investir? Não é cabível isso, entendeu? Esse empréstimo, ele foi quitado pelo Dia. Porém, eu gostaria de alertar... Como que o Dia quitou o empréstimo? Não, no nosso caso, o nosso empréstimo nunca foi quitado porque ele nunca chegou ao prazo de se extinguir, vamos dizer assim. Né? A nossa franquia começou em 2010, né? Como todos colocaram aqui, o que acontece que é muito comum, você empresta o dinheiro entra, a mercadoria entra, de um determinado momento, aquela mercadoria, aquele dinheiro investido, ele passa a se esvair, você tem prejuízo pela promoção, uma hora o dinheiro acaba. O que você acaba fazendo? A sua empresa, e como o Dia acaba te orientando? Vá lá e faça um novo empréstimo. Coloque dinheiro na sua franquia. Eu só não entendi que você comentou que o Dia pagou seu empréstimo. Isso, como que você falou? O Dia, ele fez um empréstimo, como eu coloquei, que a gente foi até o banco, fizemos um empréstimo com o Dia como fiador, que é o empréstimo inicial para a gente abrir a franquia. Porque, no caso, a gente veio de um projeto família e eu não tinha dinheiro para entrar no negócio. Então, como você entra no negócio sem dinheiro? Então, o Dia, ele utilizou a nossa empresa, né, recém-criada, no caso, alterada, para conseguir pegar o dinheiro do banco, e esse dinheiro, automaticamente, eles usaram para injetar mercadoria na loja para que eu pudesse abrir a franquia. E depois
jogo de ofertas e de margens, porque realmente o sistema ele não nos abre nenhuma possibilidade de consulta ou mesmo de cuidado ou de alteração. Inclusive, as pessoas que tentavam alterar preços no sistema eram repreendidas, né? Você podia até perder a franquia porque você alterou um preço, sendo que o preço era... o produto é seu, você tem o direito de vender, comercializar o produto, ele é seu, né? Respeitando aí o Código de Defesa do Consumidor, o produto é seu, né? O que acontece? O banco, recentemente, essa dívida inicial que a gente fez, que o dia foi fiador, o banco foi atrás de quem? Do fiador, entendeu? Então, recentemente, eu soube pelo banco que o dia pagou a parte dele de fiador. Só que, do mesmo jeito que eu e que todos vocês, nós tivemos uma hipoteca, entendeu? Nós emprestamos dinheiro no banco para continuar com a franquia. O dia nos emprestou dinheiro em formato de mercadorias. E é essa parte que, no nosso caso, de certa forma, ficou para trás. Eu tenho uma dívida agora com um dia, porque ele pagou o banco, mas a dívida com ele está me cobrando. Eu tenho uma hipoteca que eu vou perder, entendeu? E da mesma forma, agora eu não tenho emprego. A minha família não tem emprego. A gente não tem mais a colocação de mercado, né? Uma família inteira na rua, sem atividade. Da mesma forma que todos vocês, a gente procurou ajuda, né? De todas as formas, o pessoal, é a mesma conversa, eles falam, olha, você precisa deixar de ganhar salário, porque você está ganhando salário e o salário é que está comprometendo a renda da sua loja. Quer dizer, como é que você trabalha, dá o seu sangue num negócio que você não recebe dinheiro no final do mês, nem para pagar as suas contas? E, de certa forma, a pessoa vem falar para você que, olha, você não está seguindo o planejamento de gastos que foi confinado a você gastar. Então, o que acontece? Você tem o produto que é precificado pela empresa, você tem as planilhas de gestão que a empresa te fornece, você não utiliza outra. Você tem um sistema de controle financeiro e logístico que a empresa te fornece e não te abre acesso, certo? Como ele mencionou, em Portugal, existe a Master, né? O pessoal do Projeto Família, do antigo extinto Projeto Família, herdou o mesmo sistema da Master. Diferente de alguns que citaram New Pointer, CIS, o pessoal do Projeto Família era pior ainda. O APT2 era assim, você fazia o pedido, você não sabia a margem, você queria saber quantos você vendeu, você não sabe. Você tinha que perguntar para alguém na matriz, dizer, olha, quantos leite dia eu vendi? Você conseguiria levantar a venda diária. No dia você consegue vender, verificar a venda. Mas se eu quisesse saber, por exemplo, quanto leite eu vendi em um ano, eu não sei. Não dá para saber, entendeu? Qual foi a curva ABC da minha loja? Não existe. Qual é a margem de lucro? Não existe. Entendeu? O inventário da loja era feito por uma equipe do dia. Sim. Como? Você acompanhava o inventário de uma empresa, a própria empresa fazia o inventário da sua loja e te dizia, olha, você perdeu X. Tá, mas deixa eu ver então aqui, né, a carpeta. Cadê a carpeta? Raramente eles te mandavam uma planilha no Excel dizendo, ó, tá aqui, ó, seu inventário. E ainda Entendeu? ainda deixavam com você um livro chamado Diário de Bordo, não era isso? Esse Diário de Bordo, ele mandava as ordens para você, não é isso? Exatamente. Exatamente.
Exatamente. O que eu posso compartilhar com vocês é... E ainda dando a você as ordens, né? Como você deve gerenciar a sua loja. Mas a loja é sua ou é dele? Como... As ordens saem todos os dias na Master, não é? Baixe isto, suba aquilo, tira esta etiqueta, suba aquela, ponha aqui, exponha assim, sai todos os dias. O que eu queria colocar é exatamente isso, uma questão muito importante. O dia ele